Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar, com Elas Pode Tudo. E a primeira do ano, né, Dani? Primeira do ano, Primeira ó. do ano, feliz ano novo, que seja um ano de muita saúde, muito sucesso para todos. Amém. Gente, ó, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso bate-papo a doutora Sandra Gianello, médica pediatra especializada em pediatria funcional e integrativa. Dani, eu tô ansiosa, Eu confesso. também, gente, pediatria, meu público é criança também, e ela traz uma proposta muito interessante. Eu sigo a doutora, porque eu tenho que estar antenada. Eu vou repostando as lives dela para as mamães terem esse conhecimento. E eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Você vai passar muita coisa legal, as mães, e nós queremos saber, doutora, bem-vinda, queremos saber um pouquinho. Do que é? Como é que se trata a pediatria funcional integrativa? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pediatria funcional integrativa é minha paixão. Eu falei, me devolveu o prazer de fazer medicina. Porque quando eu me formei, a gente sai da faculdade encantado, achando que vai resolver o mundo, e aí vem aquela frustração de virar um prescritor de remédio, né? A medicina funcional integrativa, aqui no Brasil ainda está em reconhecimento, nos Estados Unidos é muito forte. Existe uma entidade que é medicina funcional integrativa, onde tem cursos, congressos, palestras, sai muito trabalho científico, que é aquela medicina que vê a pessoa como um todo, que entende o ser humano como um todo. Por exemplo, a ideia é que, ao passar dos anos, não tenha mais especialista. Porque eu não posso tratar a tireoide sem entender um pouco de cardiologia. Se eu tiver uma pessoa hipertensa e não entender que está relacionado ao hipotiroidismo, fica complicado. Então, na pediatria, muito mais. Eu tenho que entender a criança como um todo. A criança como parte de um contexto. Se essa criança não estiver num ambiente adequado, com padrão de alimentação adequado, não adianta eu ficar passando antibiótico que eu não vou resolver a vida dela. Tudo é interligado, Tudo é né? interligado, né? Então, eu falo que me devolveu o prazer de fazer medicina. Este ano de 2023, por exemplo, o ano inteiro eu me lembro de ter prescrito 3 antibióticos. Que legal. Que realmente fugiu do controle, né? E um deles tinha a ver com uma cirurgia que ele teve que fazer de urgência. Mas é raro, do raro, do raro. Você Se trata a gente na nutre prevenção. na prevenção. Então você entende, e não é uma fórmula mágica para todo mundo. Cada um tem uma necessidade especial. Algumas coisas são um pouco padrão, né? Eu sei que uma criança que tem um padrão de alimentação mais natural tende a ter mais saúde. Uma criança que vive mais de pacotinho vai ser mais doente. Mas, no geral, a gente interpreta cada criança e a gente traz qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Muito bom. Muito Prescrever bom. 3 medicações Nossa, o em ano um ano. Um ano inteiro. Nossa, as mães Onde agradecem. nós moramos, que é uma superpoluição, né? O ar ambiente faz diferença à nossa saúde, mas a base é a alimentação. Doutora, Tudo. e assim, e veio como a pediatria? Veio de família? Conta Olha, pra é gente. interessante. A minha avó era diretora de escola e professora de educação infantil. Minha mãe, professora de educação infantil. E eu, desde pequena, falava que faria medicina. Com 13 anos, eu falei, vou fazer pediatria. E aí, desde então, paixão. apaixonou. E minha filha também é apaixonada por criança. A gente gosta de bebê, né? Gosta de criança. E gosta de gente, né? Que Você teve algum caso, assim, doutora, para escolher essa integrativa e funcional? Você teve algum caso assim? Eu não quero que essa criança viva de remédio ou alguém da família. O que te fez escolher, assim, brilhar seus olhos? Quem primeiro me chamou a atenção foi a minha filha. A Gabizinha foi amamentada 1 ano e meio. Ela é de janeiro, então até começo de julho. Aí ela não quis mais mamar e eu liguei para um professor meu da faculdade, da Escola Paulista de Medicina, um nutrólogo. Eu falei, e agora, o que eu dou para ela? Ele falou, dá aquele leitinho, tal, aquele bem famoso da latinha, tal. Ela começou a tomar começo de agosto, passou 15 dias, fez uma otite, passou 15 dias, fez outra otite. E aí um dia eu fui dar mamadeira para ela, ela falou assim, este não, dodói. Meu Deus, Eu a não filha! sei se ela tinha uma queimação, um Quando refluxo, tomava. algum desconforto, e ela não quis tomar. E ela nunca mais tomou leite, não gosta de queijo, não gosta de derivados e nunca mais teve otite. Aí eu falei, opa! Tem alguma Aí eu coisa comecei errada. no consultório, porque eu trabalhava em UTI neonatal. Comecei no consultório em 2004. E aí comecei a atender consultas e chegava aquelas crianças lindas,
aparentemente saudáveis, de famílias que tratavam super bem, e aquela criançada é uma fábrica de secreção, dormindo mal, irritados, às vezes evacuando sangue. Eu falava, alguma coisa está muito errada. E aí eu comecei a estudar. E eu sigo muito algumas pessoas muito queridas, como a doutora Denise Carreiro, que é uma nutricionista assim maravilhosa, e ela correlacionando os sintomas com a alimentação. Eu falava, eu acho que é por aí. E aí eu comecei a estudar. E uma vez também eu fui numa livraria e comecei a procurar livros nesse sentido. Aí encontrei um livro chamado assim, Proteja a Saúde dos Seus Filhos, Dr. Joel Fuhrman. Eu falava, nossa, faz sentido. Comprei o livro, comi ele numa tarde, né, assim, eu falava, meu Deus, é isso, tal, não sei o que lá. Depois comprei os outros livros dele, em 2018 fui conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos, passei uma semana com ele, a equipe dele, e tem muita lógica, né? Um corpo inflamado não sabe se defender. Um corpo inflamado se autodestrói, faz doenças autoimunes. Um corpo inflamado, desorganizado, desregulado, deixa crescer um câncer. E aí você parte para esse lado. Aí eu comecei a ver cursos e tudo nessa linha. Aí é maravilhoso, Ficou apaixonada. né? Apaixonada. Tem algum período, assim, claro que é sempre importante pela prevenção, né, essa parte da alimentação. Tem algum período crucial que você fala assim, se atentem, pais, nesse período da sua criança, porque lá na frente não vai te trazer problema? Dani, ótima pergunta, porque ainda hoje eu vejo muita gestante dizendo que vai comer de tudo, porque depois que nasceu o nenê sabe que haverão restrições. Mas não é assim. O erro já tá aí. O erro já tá aí. Uma gestante precisa se alimentar muito bem. O microbioma dela depende da alimentação dela. E quando ela se alimenta bem, ela desenvolve um microbioma saudável. A gente achava que o bebê intraútero vivia no ambiente estéril. Hoje a gente sabe que não. É encontrado DNA de bactérias do intestino da mãe no bebê intraútero. Então, o microbioma dela vai determinando a saúde do feto. E é claro, uma mãe que se alimenta bem tem um risco menor de um bebê com má formação, um risco menor de prematuridade, de uma eclâmpsia, de uma complicação. Uhum. Tem uma chance maior de estar bem, saudável, com hormônios equilibrados para uma boa amamentação. E aí segue. Por isso que a gente fala a importância dos primeiros 1000 dias, que seria, falo já até um pouco mais, 1.200. Uns 3 meses, 4 meses antes de engravidar, a gestação toda e suplementar e orientar a alimentação da mãe enquanto ela estiver amamentando, que se Deus quiser 2 anos, e a alimentação dessa criança. Aí a gente forma a base. Eu falo, quando a gente vê um prédio maravilhoso, eu tenho certeza que a parte que mais deu trabalho foi a estrutura, foi a base. A base do ser humano é feita nos primeiros 1000 dias, mas não é só depois que ele sai da barriga, não, começa antes. Então, quando eu vejo num shopping, numa padaria, uma gestante comendo hambúrguer, comendo lanches, comendo croissant, eu falo, não tem conhecimento. Não sabe de nada, vai dar ruim. A chance de dar ruim é grande, né? E tá dando cada vez mais. Hoje eu trabalho com outra medicina. O que eu via há 10, 15 anos atrás não é o que eu tô vendo agora. Muito mais alergias, muito mais hipersensibilidades, muito mais crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Não era assim, não. Há 8, 10, 15 anos atrás, não era. Então, entra agrotóxico, entra estresse, entra um monte de coisa, mas tá piorando. Tudo, né? Até na parte do dia a dia, que nós vamos chegar lá. Mas eu quero saber isso. Como que se constrói super crianças? Esse termo que você usa, super criança, acho que toda mãe quer ter seu filho uma super criança. É uma construção mesmo. É você buscar conhecimento, buscar informação, porque aí você consegue fazer escolhas coerentes, escolhas que vão dar resultado. Então, é escolher até a época em que você vai engravidar, o preparo para a gravidez, os cuidados na gestação, se essa mãe vai fazer yoga, meditação, como é que ela vai ter o manejo do estresse durante a gestação, a alimentação, todo assim, otimizar, por exemplo, vitamina D, zinco, selênio, o pessoal está com selênio super baixo, ferro lá embaixo. Então, otimizar todos esses parâmetros para que o nenê tenha condições de se formar perfeito e saudável. Aí, depois que esse bebezinho nasce, também, né, a amamentação, o cuidado, preservar de estresse, por exemplo, né, se possível, não colocar na escolinha pequenininho, deixar para colocar mais tarde, preservar aquele sistema imunológico, levar muito para parques, para sítio. Então, você vai construindo, mas eu acho que não é instintivo. Precisa buscar informação, precisa de orientação, senão pode ter alguns equívocos, alguns achismos que vão dar errado. Então, buscando informação e dando o melhor, sabe? Não pode fazer mais ou menos. Eu falo, nunca na vida a gente quer fazer um negócio tão bem feito quanto é a criação de um filho. Sim. É o nosso bem mais precioso. É o bem mais precioso. E tem uma frase que eu pensava muito quando eu tinha meus filhos pequenos, porque eu coordenava uma UTI neonatal, né?
E eu pensava assim, gente, se eu falhar aqui, se eu tiver que sair daqui, em pouco tempo vão colocar alguém no meu lugar. Mas na minha casa, não. Se eu falhar lá, se eu não estiver lá, não tem substituto, não tem outra mãe. Então, um empenho muito grande, sabe? Não é assim, tudo bem, deixa eu comer salgadinho, deixa eu comer bolacha. Não, gente. Nossa É responsabilidade como nossa mães, né? responsabilidade. E eu já vi mais de uma vez no consultório, quando eu estou explicando alguma questão para um adolescente, por exemplo, ele fala assim, né, mãe, por que você não fez isso para mim? A Por própria que você criança me dá... cobrando. Mas, nossa, muitas vezes já aconteceu isso. Poxa, mãe, podia ter me amamentado, né? Poxa, mãe, podia... Por que você compra esse negócio para mim? E é uma questão também, assim, que eu acho muito, muito importante da gente falar para as pessoas terem consciência. Se você fala para uma criança ou a criança está vendo numa consulta a mãe receber orientação de que, por exemplo, tomar aquele chocolatado lá não é bom, eles olham, às vezes fazem cara feia, tudo. Mas passa alguns dias, a mãe vai lá e compra e dá. Qual é a mensagem que fica? Poxa, acho que ela não gosta de mim, né? Porque ela ouviu falar que o negócio me faz mal, ela tá me Ela dando. tá me dando. E criança é tão esperta. Então vai gerando insegurança e vai ficando cada vez mais difícil lidar com o adolescente depois. Mais distante dos pais, Não né? confia nos pais, porque ele estava lá quando foi dada a informação de que aquilo era ruim e depois a família dá para ele. Opa, o que está acontecendo? Né? Doutora, e assim, bom, além da alimentação, né, que a gente já tem falado aqui, qual é o lado que a senhora acha que os pais estão pecando ali, além das telas também, que é bem importante falar, né? O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu acho que duas questões que estão falhando bastante. As pessoas não leem mais. Está todo mundo viciado nisso daqui. Eu canso de falar na consulta. Tem um livro que fala sobre isso, vale a pena você ler. Tem um livro que vai... Também as informações erradas, As né, doutora? pessoas não leem. Vídeo rápido. Muito, E né? eles, se não tem dessa informação, eles nem procuram saber, então as né? pessoas não estão lendo mais, não tem, porque o livro não traz aquela dopamina que os eletrônicos trazem. Então as pessoas estão cuidando dos filhos no achismo do que os avós passaram, etc. Tá difícil de buscar informação de confiança, de alguém que tem experiência, né? E a leitura seria uma fonte muito boa. Então, eu acho que esta é uma questão de buscar informação para fazer as coisas de forma consciente, mas as pessoas estão se distanciando dos filhos. Não é só em restaurante que você vê uma família inteira na mesa, cada um com seu celular, ninguém olhando para o outro, né? E as pessoas delegam muito as crianças a pessoas com menor capacidade, muitas vezes, né? Por exemplo, se eu tenho uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento que faz terapia, às vezes os pais deixam lá e vão buscar 4 horas depois. O que essa terapeuta ensinou? Por exemplo, eu tô pagando a terapeuta, ela e eu que vou tem cuidar que da minha lidar vida, com isso. né? Uma vez uma cliente falou, eu deixo lá e vou para academia. Por que você não fica junto e aprende para você replicar depois o que essa pessoa está fazendo com o seu filho, né? Então, acho que o nível de paciência está menor, o imediatismo está muito nítido, né? E as pessoas querem coisa que resolva rápido e que deixa eu fazer minhas coisas, cuida do meu filho, né? Menos responsabilidade, menos carga, né? Não é? Então, acho que até o vínculo que as crianças tinham com os pais antigamente era muito maior, né? Porque aquela mãe que olhava no olho e falava, olha, isso é assim, eu acho que tem que ser de tal forma. Se a criança fez uma coisa que não foi legal, vamos pensar sobre o que você fez, isso não foi bom, vamos tentar fazer de outra forma. E é nos pais que eles confiam, né? Então, eu acho que estão se afastando muito das crianças e isso não está dando certo. Principalmente em escola, a gente vê muito isso, né? Os pais cobram alguma coisa da Mas escola, a parte deles, né? eles não fazem. E com muita frequência, eu converso assim, que horas que acordou? Acorda às 7, entra na escola às 8, tá bom. De manhã, quer dizer, conversou um pouquinho, comeu alguma coisa e foi para a escola. Aí chega da escola às 6 e pouco, aí eu deixo ficar 2 horas de tela por dia. Ok, vai dormir às 9. Qual que horas que você conversou com o seu filho? Né? Não teve. Que horas que você passou um pouco da sua história? Que horas que você ensinou alguma coisa sobre alimentação, sobre o comportamento? Não tem mais. Não tem mais empenho, né? Não tem mais Porque a empenho. gente sabe que precisa de um empenho, de uma dedicação, de tempo. Hoje em dia a nossa vida é corrida, mas assim, você escolheu ter um filho. Você tem que dar o seu melhor para ele, né? É isso aí. Eu acho que nesse ponto as pessoas estão se perdendo um pouco. Então, e doutora, quais as doenças que você acha não, você sabe, né? A partir de toda essa trajetória, as doenças da infância, que com essa alimentação saudável, de toda essa parte ali que a gente já conversou desde a gestação, quais as principais doenças que as mães conseguem evitar? Um dos maiores prejuízos para a saúde da criança, em qualquer idade, mas principalmente na infância, é o uso de remédios.
Então, uma criança que não é bem nutrida, uma criança que tem algum tipo de reação alimentar, como uma hipersensibilidade, não obrigatoriamente alergia, porque às vezes você fala, ó, tal alimento tá fazendo mal pro seu filho. Ah, mas fez o exame e deu negativo. Fez o exame de alergia, mas não fez, que é imunoglobulina tipo E, não fez de hipersensibilidade, que é IgG. E eu não trato o laboratório, eu trato gente. Se o laboratório mostrou que tá tudo bem, mas a criança não está bem, opa, É a não criança vou que você tratar o vai laboratório, né? Então, eu acho, quando eu atendo adultos, porque eu atendo também adultos, com doenças autoimunes, muito frequente Hashimoto, né? O pessoal vai destruindo a tireoide, ou até com câncer, outros problemas de saúde, assim, baixa estatura, obesidade, etc. Quando você vai perguntar, tomar um monte de antibiótico na infância. É quase uma questão assim, não é coincidência, não é sine qua non. Tomou um monte de remédio, vai ser um adulto com problemas. Por quê? Porque na infância que a gente forma a nossa estrutura e o nosso microbioma. Se você cresce à base de remédios, você vai ter alteração hormonal, imunológica, metabólica, pode ter déficit de crescimento, né? Então, basta ler a bula de um remédio, né? Você fala, nossa, eu não quero isso para meu filho. Então, as principais doenças na infância que as crianças não deveriam ter, que são preveníveis através de uma alimentação organizada, pensada e otimizada, são as infecções. O ideal é que a gente pode ter resfriadinhos, ok. Tossiu 2 dias, teve uma febrinha, vomitou 3 dias, isso faz parte da infância. Agora, assim, faz sinusite, pneumonia interna, faz Tanta coisa bronquite, grave, né? vive com bombinha, passa um ano usando bombinha. Gente, alguma coisa tá muito Toda errada. semana, né? Não tá certo, né? Ninguém nasceu para viver de bombinha. Então, isso está realmente muito, muito, muito equivocado. Eu acho que os pais pecam em aceitar e ter isso como uma coisa normal. Não é normal. Não é, né? Não. E, doutora, eu não sei, eu tenho essa visão. Eu nunca vi tanta criança obesa. Hoje em dia, assim, parece que Precisando fazer explodiu. dieta, você vê a É. criança querendo Basta você ir comer. num shopping, né? Que Você vai num tristeza, shopping, eu nitidamente, outro dia eu fui com meu marido no shopping, ele estava comprando um presente, eu fiquei sentado olhando, as pessoas passamos fácil de 50% de pessoas com excesso de peso. Ah, passou. Passou fácil, né? E não é só isso. Às vezes eu pego, por exemplo, eu tenho paciente assim de 20, 22 anos, magérrima, assim com 40, 42 quilos, com 30% de gordura. Não tem músculo. Estão atrofiando. Então, não é só o que a gente vê na balança, é a composição corporal. Tá muito ruim. Em parte por tudo isso, né? Não tem. Como é que você acorda, come um pão francês com frios, no meio da manhã, um biscoito, na hora do almoço, arroz com frango, à tarde, outro biscoito? Como é que você vai para academia à noite? Como é que você vai acordar no dia seguinte cedo e vai correr num parque? Não vai. Né? Então as pessoas estão pecando nisso. E as pessoas vão achando normal. Tem gente que fala assim: ah, tal coisa é normal. Eu falo, gente, é muito diferente o normal do comum. Então pode ser comum, porque muita gente está se equivocando, mas não quer dizer que seja normal. E as crianças vão sofrendo as consequências, né? E é tão fácil, se você tiver uma organização, você vai tratar com alimentos do seu filho, né? Não Muito. precisa de remédio, não tem fórmula mágica, Não é alimento, tem, ele vai é precisar se alimento. alimentar para se É nutrir. nutrir. É nutrir. Hipócrates falava isso 400 anos antes de Cristo. Faça do seu alimento o seu remédio, que o seu remédio De seja alguma o seu forma, alimento. você vai ter que nutrir seu filho, então que seja da maneira correta. Correta. E você vê que assim, né? É do ventre. Ali começa tudo da base. Tudo. Né? E vem vindo. As condições dessa mãe, a idade gestacional que esse bebê vai nascer, o peso que ele vai nascer, o sucesso da amamentação, se a mãe fez uso de remédio ou não, tudo isso interfere, mas desde sempre. E o estilo de vida, né? Eu me lembro que eu comia muita fritura, as avós, é muito carinho que quer ali a batatinha frita, tudo. O meu filho já foi criado diferente, então o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E hoje, doutora, eu vejo de próprios clientes meus, doença autoimune. Muito. Então, muito. assim, a criança sofre. Eu fiz um ensaio de Natal, que eu tive uma cliente, que ela já é minha cliente há tempos, enfim, e estávamos todos usando máscara. Eu mudei tudo, higienizei tudo pra, de repente, não acontecer nada. Porque ela tá com uma doença autoimune, a mãe fica perdida. O que tem a ver com o intestino? Tudo. Me conta, que eu quero entender Doença também. autoimune é assim. A gente nem ouvia falar nisso, 80% da nossa resposta imunológica vem do todo o sistema de defesa ao redor do nosso intestino. E é num acordo, numa comunicação com o microbioma.
Nós temos 10 vezes mais bactérias no intestino do que células no corpo. É que elas são muito petiticas, né? Então, um adulto tem 1,5 kg a 3 de bactérias no intestino. Então, e elas consomem 15% do que a gente come. E elas precisam estar bem nutridas. Então, um microbioma equilibrado equilibra a sua resposta imunológica e você para de se autoagredir. Essa que é a questão. Então, é totalmente relacionado. Você não trata um quadro autoimune, você não trata um câncer, você não trata uma deficiência imunológica sem tratar o intestino. Nunca. Hoje em dia, Congresso de Cardiologia tem aula de microbioma. Congresso de Psiquiatria tem aula de microbioma. Por quê? Porque os neurotransmissores, muitos têm a ver com o que você produz no seu intestino. Então, é tudo. Intestino hoje é tudo. O pessoal ainda brinca assim, quem é o chefe? É o cérebro e o intestino. É claro que é intestino. Porque se ele não estiver funcionando bem, você fica irritada, mal-humorada, mexe com o seu humor, né? Então, não é incomum quando a pessoa tem muita consciência e autopercepção. Eu sou uma pessoa assim, se eu acordo irritada, mal-humorada, eu sei que aquele dia vai dar uma soltada no meu intestino. Porque alguma coisa que eu comi não me fez bem, mudou meu humor e vai mostrar lá embaixo. É notório. É notório. Então, quando eu tô ótimo, o intestino tá maravilhoso. Mas quem começou primeiro, né? O que eu escolhi comer. Então, é básico isso. As pessoas vão meio assim, eu tenho aquela dor de cabeça normal, eu tenho uma TPM muito forte normal. Não. Você está escolhendo errado a forma como você está nutrindo o seu organismo. Por isso que ele está reagindo mal. Que legal. Né? E, doutora, assim, os pais conseguem no consultório com você fazer um cardápio legal, específico para as crianças? Eu Você estou consegue? numa fase, acho que muito boa no consultório, porque muitas pessoas vêm indicado de outras pessoas ou já vieram pelo meu Instagram. Então, as pessoas já estão chegando mais conscientes. Quem não é consciente, quem não está afim de mudança, quem acha que tudo bem viver com o filho internado, já nem aparece no consultório. Nem vai te procurar. Entendeu? É raro do raro. Às vezes alguém fala assim, nossa, meu Deus, acho que tem uma luz no fim do túnel e aparece. Mas já vem sabendo que vai ter mudança, né? Outro dia até uma pessoa pôs lá no meu Instagram, ai, doutora, eu tenho consulta marcada com a senhora, já viu que me espera, né? Quer dizer, vamos ter que mudar. Não dá para você fazer sempre as mesmas coisas e ficar esperando um resultado diferente. É insano, né? Então, a gente tendo a consciência, você é obrigado a mudar. Porque é diferente aquela família estar com aquela criança internada, aquela fábrica de catarro, mas não tem noção de nada do que aquela família sabe que aquela criança está ali porque não fez para ela o que ela precisava. Então, muda o foco, né? Ninguém precisa ter um filho doente. Então ainda mais uma criança, né? Ainda mais uma criança que vive tomando injeção, né? Uma coisa, por exemplo, um quadro autoimune que me preocupa muito, que eu faço qualquer coisa para prevenir, é o diabetes tipo 1. Porque vai tomar insulina pro resto da vida. Então, você acha Até que hoje, uma criança de... Que dó. Até hoje, tudo que inventaram de tentar fazer um transplante de pâncreas, tudo, nada ainda é efetivo. Então, assim, a partir do momento que fez um diagnóstico, desenvolveu um quadro de diabetes, vai ad eterno. É irreversível. Só que é notório quando você pega essas crianças, quando você começa a conversar, 2, 3, 5 anos atrás, o corpo estava avisando. Estou sobrecarregado. Acende uma luz vermelha, não estou né? dando conta. Tá vendo que você precisou de antibiótico de novo? Você não dorme porque... Então, assim, a maior parte arrancou adenoide e amígdala 2, 3 anos antes, né? Então, assim, veio avisando. Nada foi feito. Tudo bem, vou destruir o pâncreas. E aí a criança desenvolve diabetes. Eu sei que existem outras causas, não é 100%. Mas eu diria para vocês que é uns 80%. Grandíssima. Então, porcentagem. prevenível. Tem uma coisa que a gente fala entre nós aqui, tem gente que parece que pratica a tempestade perfeita. Faz tudo tão errado que vai dar naquele resultado mesmo, né? Outro dia atendi uma pessoa com câncer de mama, que conversando com ela fazia tudo errado. Né? Então ela não gostava de frutas, verduras, legumes, ela vivia de lanches, pizza, estava sobrepeso, não fazia atividade física, desregulou muito a menstruação, e aí ela tinha muita TPM, tentou tomar uns anticoncepcionais por conta própria, não deu certo, foi no médico que pôs um implante de hormônio e não sei o que lá, puf, tinha um câncer de mama. Falei, nossa, de repente quase assim, que pediu. Eu fui a sorteada. Não, você pediu, né? Parece que pediu. Porque tudo que é dito que não deve ser feito, foi feito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer no intestino, às vezes o vô teve, o pai teve, o tio teve, e a pessoa acha que tem que comer frios todo dia. Hoje, a Organização Mundial de Saúde classifica os embutidos como carcinógenos do grupo 1, junto com tabaco e amianto. Né? Então, assim, dar presunto, mortadela, salame para uma criança, você está dando a mesma coisa que está dando um cigarro. De risco de desenvolver câncer igual a um cigarro.
E muita gente nem conhece, né? Não, Não tem nem não, ideia não, do é que... o que a não doutora tá nem falou. aí. Não lê, não busca, não vai atrás, não estuda, Não. né? E você E traz quando vê tanto essa conteúdo. informação, o pessoal fala, não tem nada a ver, imagina, né? Tem aquele jargão na medicina que é muito triste de quem não estuda, né? Que você fala assim, sei lá, se eu puser uma luz verde aqui, essa televisão vai ficar azul. A pessoa fala assim, não tem comprovação científica. Quer dizer, tenta, de repente tem um tom ali que o negócio vai mudar de cor. Então, as pessoas, quando você estuda, isso é muito, muito diferente. Isso eu percebi nos meus colegas da pós-graduação em ortomolecular, de nutrologia, após doutor Lai Ribeiro, são pessoas que você fala um negócio muito esquisito, a pessoa fala assim, vou estudar, vou dar uma lida. Não fala assim, imagina, não tem nada a ver, ridículo, não tem comprovação científica. Não, a pessoa fala, vou estudar. É uma Porque, ignorância, de repente, né, Tudo até. tem que ser testado até que dê certo, Tem que ser né? testado. Então, a humildade te faz crescer. Se você é arrogante... Outro dia, uma cliente minha do interior passou com uma pediatra recém-formada, ela falou que eu estava desatualizada, porque eu não usava aditivo para as crianças, que é um remedinho de farmácia, eu faço tudo manipulado. Então, quem está desatualizada, né? Complicado, uma recém-formada passando para as crianças um produto que tem parabenos, é um disruptor de hormônios. Quer dizer, o neném vai tomar todos os dias. Houve época que tinha alguns produtos para vitamina D para bebezinho à base de óleo de amendoim. Amendoim é um dos alimentos mais alergênicos que existe. Imagina dar isso para um bebezinho todos os dias. E aí você vai numa médica recém-formada que você tá Aprendeu ali, que tem que ser alguma coisa você não pronta. pesquisou, você acha que é aquilo que você tem que dar, que você tá fazendo melhor pro seu filho, né? Melhor para o filho, E né? tudo tem a ver. O sono, eu vejo que você posta muito conteúdo pras mães, é muito legal seu Instagram. Assim. E outro dia você postou também assim, o que a mãe pode comer pro bebê dormir melhor. Nossa. Então eu acho que isso é tão assim, a Legal, mãe né? tem que saber, né? Porque tem Tem. mãe que sofre muito com os bebês Muito. recém-nascidos. O que o sono influencia, Você doutora? quer ver, Dani, assim, uma coisa que é assim, para mim é 2 mais 2 igual a 4. Ainda há profissionais da área da saúde que dizem que o que a mãe come não muda nada o leite materno. Meu Deus. É muita ignorância, desculpa. Assim, é muita Sim, sim. falta de percepção, conhecimento, envolvimento, etc. Então, eu trabalhei em Banco Leite Humano, eu coordenei o Banco Leite Humano durante 9 anos. Então, a gente tinha como medir as calorias do leite. Você vê até pela cor como é o teor de gordura daquele leite. Uma mãe que tem uma alimentação muito sem gordura, gordura boa, tô falando, o leite fica menos calórico. Os picos de calorias no leite da mãe vêm mais ou menos 4 a 6 horas depois que ela comeu. Então, o que acontece? Às vezes a mãe está tão atrapalhada com o bebê que ela esquece de comer, ou ela come uma maçã, uma pera. Tem gordura? Não. Então, às vezes a mãe janta às 7 da noite e vai comer no dia seguinte 10, 11 horas da manhã. Como é que tá esse leitinho das 5 da manhã, ou das 8 da manhã? Por que esse bebê acorda a madrugada toda? Porque acabaram as calorias do leite. Tudo bem, tá indo vitaminas, imunoglobulinas, um pouquinho de proteína, o que o corpo puder roubar da mãe, ele rouba. Mas o teor de gordura cai muito. Então, uma mãe que suplementa ômega 3, que usa azeite, óleo de coco, que come mais abacate, que come sementes, que tem uma alimentação balanceada, os bebês são umas delícias. Vai saciar muito mais. Mamam, dorme 2, 3 horas, acorda, mama de novo, com 1,5 mês, 2 tá dormindo a noite toda. E a mamãe que se alimenta bem, o bebê não tem nem cólica, né? E aí a gente Esses fala dias- pra mãe, nossa, você teve sorte, Só- seu não bebê é muito sorte, calminho. não, é juízo, né? É juízo. Então, eu vejo em épocas de final de ano, às vezes o pessoal acaba comendo um pouco a mais, o neném passa uns 3 dias acordando a madrugada toda. Ai, o que será? É salto de crescimento? Não sei o que. É nada, é reação alimentar, né? Então, a mãe que se alimenta consciente, direitinho, ela tem uns bebês anjo, uma delícia. Ô, doutora, e qual que é o maior agressor, assim, para a saúde da criança hoje? Tem vários agressores, né? A gente brinca entre nós médicos da área integrativa que o presidente do narcotráfico é o glúten, né? É a farinha de O trigo, né? presidente do... Esse A é o gente usa vilão. muito é. esse termo, né? Porque a nossa farinha, ela foi muito modificada. Hoje tem muitos documentários que você acha no YouTube, Netflix, explicando o que aconteceu, né? Na década de 60, começou a faltar comida, por exemplo, na Rússia. E a gente houve um estímulo muito grande no Brasil e Estados Unidos para a produção de farinha para exportação. E aí, tinha que render, tinha que ser um produto rápido, né? Então, o Prêmio Nobel de 1970 foi a pessoa que conseguiu modificar o trigo, ele aumentou em 400 vezes o teor de glúten, que é uma lectina. E aí, eu não, as pessoas consomem isso sem essa consciência. Nós não digerimos essa farinha. Só que logo depois a União Soviética se tornou autossuficiente.
E aí sobrou esse monte de farinha. O que que fizeram? Fizeram uma bela de uma pirâmide alimentar, cuja base é farinha. Então, é pães, massas, biscoitos, macarrão, não sei o que lá, e depois frutas, verduras e legumes, depois carne, etc. Então, o que mais tem colaborado com tanta doença, inclusive dislipidemia, não só obesidade, é essa pirâmide alimentar extremamente equivocada. Harvard já mudou essa pirâmide, tirou aquela farinhada toda de baixo. Mas ainda é interessante para o governo, questão de... outro dia eu fui ler, o nosso PIB, 11% vem da indústria de alimentos. Como é que nós vamos brigar com aquelas indústrias que pagam tanto, né? Então, a nossa farinha, ela não é legal, ela tem muito glúten, nós não digerimos e ela tem em média 6 a 8 agrotóxicos. Então, é daí isso. E o problema ainda é que as pessoas comem todos os dias, né? Toda hora, Ainda se né? comer esse pãozinho só no domingo, a pizza só na sexta, talvez menos Faz ruim. parte do Mas é cardápio. de manhã, tarde e à noite, né? Lanchinho da escola. Da escola, né? Eu já vi com alguma frequência a criança que come pão no café da manhã, biscoito no meio da manhã, adora macarrãozinho no almoço, à tarde é um bolo e à noite é lanche. Para mim, comer o lanche o dia inteiro, mas ok, né? Então, não estão aguentando. Por isso que eu, formada há 30 anos, eu estou vendo uma piora progressiva da gravidade das doenças e a idade com que elas aparecem. Tá muito agressivo. Então, o vilão aí sempre é a farinha. É né? a farinha. O leite de vaca não fica muito atrás. Nos bebês é mais leite de vaca, porque eles tomam mamadeira. Então, hoje o vilão maior é. Mas, infelizmente, como as pessoas consomem muita farinha de trigo, muito leite e açúcar, eu estou vendo um número crescente de pessoas reagindo à clara de ovo. Eu não via isso há 8, 10, 12 anos atrás. Clara de ovo. Clara de ovo. Às vezes eu atendo, que nem atendi uma senhora que tem um problema pulmonar, e ela reclama muito de pigarro, tá sempre com secreção. Ela não consome nada com leite, nada com glúten, bonitinho, mas comendo ovo todos os dias. Passa 2, 3 semanas sem ovo, o pessoal fala, doutora, aquela secreção foi embora. Olha. Né? Então, porque é overdose. Se a gente for pensar como era o homem pré-histórico, ele andava e ia comendo o que tinha no caminho. Ele ia comer ovo todo dia. Ele não ia comer o mesmo arroz. Aliás, nem comia arroz, né? Não comia grãos. Como é que você ia mastigar milho, grão de bico há 3, 4, 5 mil anos atrás? Não ia. Então, era carne, algumas verduras, umas castanhas que eles achavam, umas frutinhas vermelhas e vida que segue. E aí a gente quer comer farinha refinada. Não vai dar certo. O que inflama todo o nosso organismo, Inflama né? tudo, desregula Farinha, leite. tudo. A alimentação é a base de tudo, né? É a base de tudo. Agora mudando, assim, tem alimentação, aí tem essa parte da gente largar muito, a gente não, né? Os pais largarem muito em telas e tudo mais. Tem a ver com esses transtornos de neurodesenvolvimento né? da criança. Puxa vida, tem muito a ver. Desde alterações, danos no DNA dos pais, por doenças também causadas pela alimentação, problemas no microbioma da mãe, alterações da saúde da mãe durante a gestação, a questão da não amamentação e introdução precoce de fórmulas infantis que não são uma Brastemp para ninguém, né? Não tem aquela fórmula perfeita, porque quando você vai ler a composição, por exemplo, a maior parte das fórmulas infantis tem canola. Canola nem existe, é uma sigla, né? Canadian Oil Low Acid. Quer dizer, era usado como combustível de caminhão. Deram uma mudadinha nele e fizeram virar óleo, porque é barato. Então, assim, você olha a composição. Uma vez eu vi num congresso, eu estava lá, uma nutróloga americana dando um tapa na mesa, falando, isso daqui não é um país sério. Como que vocês colocam sulfato ferroso nas fórmulas infantis? Junto com os outros minerais não quelados, quer dizer, não ligados ao aminoácido. Essas crianças vão evoluir com anemia. Aí ficou toda aquela plateia olhando assim, né? Porque isso fica caro. Então, quando eu tenho algum bebezinho que por motivo de força maior realmente não pode mamar, eu mando fazer manipulado uma fórmula infantil ou eu uso algumas que têm de aminoácidos, mas cujos minerais são quelados, são ligados a aminoácidos. É tudo bem controladinho, bem balanceado e olhando os exames da criança com frequência para ver como que ela está reagindo, né? Então, não tem essa fórmula mágica que as pessoas buscam na farmácia. Não tem. Nada substitui E aí, leite nada materno. substitui. Então, as crianças estão sim. Hoje a gente sabe que alguns transtornos do neurodesenvolvimento estão muito relacionados à neuroinflamação. Tanto que você pede exame do microbioma, ele tem um padrão característico. Você pede marcadores inflamatórios, eles estão alterados. Então, é uma inflamação sistêmica que se manifesta no sistema nervoso central. Então, a partir dos que causa inflamação pelo alimento. Pelo alimento. Ou na própria criança, ou já veio dos pais.
Tá. Entendeu? Então, cada vez mais tem que ter uma predisposição genética. Mas a pessoa pergunta, mas o pai não era, por exemplo, autista? A mãe não era, por exemplo, autista? E o bebê nasceu? Alguma coisa, alguma disrupção aconteceu no DNA do pai ou da mãe até chegar nessa criança. Então, por é isso uma que a história gente tá antiga. vendo Muito, muito né? nome que não se É. falava. Não se falava. E às vezes a pessoa fica assim, mas será que existia? Não existia? Mas não, tá sendo Está construído, aumentando. Nós infelizmente, estamos né? sendo agredidos de várias formas. Nosso DNA sofre danos. E se nós não estivermos com toda a parte metabólica, nutricional muito equilibrada, a gente não corrige esses danos. Então, nós vamos passando para os nossos filhos. E dizem que alguns danos mais graves do DNA pode passar até 3 gerações. Nossa. Pode chegar nos netos. Olha a responsabilidade, Olha a né? responsabilidade. Não é? Ô, doutora, então agora, para todos os pais amorosos e conscientes, nessa câmera aqui, ó, deixa para eles aonde encontrar, né, o consultório da senhora, marcar uma consulta. Fala um pouquinho. Encontrar o cardápio, esse É, cardápio aí que todos é. os pais deveriam. Estão todos convidados a me seguir aqui no Instagram. Meu Instagram é @doutora Sandra Gianello. Lá eu posto bastante informação gratuita, né? Vocês têm acesso para falar comigo, eu respondo no direct. E o meu consultório fica em São Bernardo do Campo, mas hoje não tem mais a limitação de espaço físico, né? Eu faço muita consulta online. Eu atendo criança da Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, porque a gente consegue agora fazer o atendimento online. Então, tá muito mais acessível, informação tem de monte. Então, procurem, sabe? Não se conforme de ter uma criança que não vai bem dentro de casa. Muitas vezes isso podia ter sido corrigido, ou sempre pode ser melhorado, mesmo que já tenha algum quadro mais grave, pode melhorar a qualidade de vida. Busque informação, contem comigo para o que eu puder ajudar e venham me seguir aqui nas redes sociais, que será um prazer tê-los por aqui. Doutora, obrigada, viu? Eu já te acompanho, já sou sua fã. Que bom, Muito obrigada por obrigada. esclarecer muita coisa. Eu acho que tem muito mais conteúdo, né? Tem. E, gente, eu sigo a doutora mesmo, porque eu trabalho com criança. O conteúdo dela é muito rico. Esses dias eu tava vendo um vídeo da praia. Ela não dá só dicas de alimentação. Ela falou como que você deve vestir o seu filho para de repente você não perdê-lo na praia, agora em época de férias. Então, ela é super atualizada. Ela dá dicas assim corriqueiras que as mães precisam e às vezes não se atentam, né, doutora? Sim. Então, eu sigo mesmo, sigam ela, procuram o Instagram da doutora e também não deixe de nos seguir, se inscrevam no nosso canal, assistam essa entrevista que foi muito legal, tá? Muito obrigada, um ano excelente para todos. Isso mesmo, gente. Obrigada pela paciência aí, pela audiência. E com elas, Pode chegar, pode ficar. pode Pode- vir falar o que você quiser. É isso aí.